a reflexão dessa noite, e hoje eu quero lhes convidar a refletir sobre essa temática, caminho no deserto. E enquanto eu faço uma pergunta aqui, algumas perguntas para a sua reflexão, lhe convido a abrir em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 18. Versículo 18. E quero começar essa reflexão com as seguintes indagações. Você já se sentiu preso em uma situação que você, aos olhos naturais, aos olhos humanos, não via saída? Você já se sentiu preso em uma situação que você fica pensando, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? O que será da minha família? O que será de nós diante desse dilema, dessa situação, dessa preocupação que bate à nossa porta? E nesses momentos, será que por vezes você não se sentiu com uma frieza, uma sequidão espiritual, aonde o problema afeta diretamente a sua fé, a sua vida espiritual? E consequentemente você perde a alegria de estar no corpo misturado com os irmãos em Cristo, você perde a alegria de abrir a palavra do Senhor em casa, você perde a alegria de orar e estar na presença do Senhor? Pense aí. Essas perguntas, elas nos fazem refletir sobre a jornada da vida. E todos nós, sem exceção, passamos por problemas, por momentos de incerteza, de dificuldade, aonde nos perguntamos, e agora? E agora? É a crise financeira que vez aqui, vez ali assola a família. Às vezes é a chegada de um desemprego inesperado. Às vezes é um problema de saúde que sobreveio à família e não há o recurso necessário para aquele procedimento cirúrgico. Às vezes é um relacionamento que se desgasta, a conjugalidade não está mais legal, uma relação de amizade não está mais legal. É a porta que parece estar sempre trancada e nunca vai abrir. É uma batalha espiritual, é uma luta contra o pecado que parece que não tem fim. Passa um ano, passa dois, passa três, e parece que aquilo ali continua ali lutando, vencendo a pessoa, vez aqui, vez ali. Quantas e quantas vezes você já se encontrou numa situação como essa? Esses dias eu recebi uma ligação, e a pessoa, no caso minha mãe, ela pegou e falou, maninho, eu estou em choque, eu estou desesperado, eu não sei o que vai ser de mim, porque tiraram a minha Unimed. A mãe se aposentou por invalidez, lá se vai uns 15 anos, e naquele momento o advogado, mediante o juiz, conseguiu que ela ganhou a causa para continuar com a Unimed vitalícia. E passou ali uns 15, 20 anos, e aí ela recebeu a cartinha dizendo, olha, vamos ter que cortar a sua Unimed por isso, estamos trocando de plano e tudo mais. E ela entrou em choque, em desespero. Ela falou, o que vai ser de mim? Eu não vou ter condições. Ela tem 69 anos, e ela deve estar vendo, se eu falar 70, ela vai brigar comigo. Ela tem 69 anos e ela, como é que eu vou pagar um plano? Os irmãos sabem o valor de um plano, com mais idade, com uma idade avançada, como é que eu vou pagar isso? E ela usa bastante. Moral da história, eu falei para ela, mãe, vamos orar? Vamos orar, vai lá, consulte o seu advogado, veja o que é possível. E ela foi atrás daquele advogado, e ele mexeu ali, e daqui a pouco ela me liga essa semana passada, dizendo, maninho, vencemos. O juiz deu a favor, eles não puderam tirar a Unimed. Bem, quantas as vezes a gente se encontra em situações como essa, que parece que a gente não enxerga um caminho à frente, parece que a gente fica, e agora? Bem, fato é que às vezes eu e você se esquecemos que nós temos um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus que continua agindo e se movimentando ainda hoje, e Ele é especialista em fazer um caminho aonde não há. Ele é especialista em fazer um caminho
aonde aos olhos naturais, aos olhos humanos, nós não víamos. Para nós era fim de jornada, para nós era o fim. Ele é especialista. Eu quero lhe convidar a refletir comigo sobre justamente esse especialista em abrir caminhos no deserto. Esse especialista em dizer, olha, há algo ainda que você não conhece. Aguarde mais um tempo. Descanse, descanse. Bem, quero lhe convidar, Isaías 43, versículo 18, a meditar comigo nessa passagem, onde diz o seguinte: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhe dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que o meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo, um dia ele me honrará perante o mundo. Até aqui, oremos. Senhor Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor possa usar essa perícope, essa passagem, para ministrar algo especial aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, que Tu possas visitar o coração de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança nesse auditório, a cada irmão e irmã que está nos assistindo neste momento e aqueles que hão de assistir nos próximos dias. Que o Senhor possa falar a todos o que Tu queres neste momento, nesta noite. Que nós possamos, ó Deus, ver pessoas tendo um renovo, um reencontro com o Senhor e vendo algo novo naquilo que às vezes, talvez, já haviam perdido a esperança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. O capítulo 43 de Isaías, ele foi escrito a um povo esquecido, um povo oprimido, um povo sem esperança. O povo de Israel, ele estava no cativeiro babilônico, eles estavam longe da sua terra, longe do templo, que significava a presença do Senhor. Eles haviam sido levados ali como prisioneiros devido a um problema, a sua desobediência, a idolatria que havia no meio do povo. O cativeiro para Israel, ele era, de forma metafórica, ele era literalmente um deserto espiritual, um tempo de sofrimento, um tempo de incerteza, um tempo de lágrimas, um lugar onde, humanamente falando, eles não viam saída. Eles não viam saída e se perguntavam: cadê Deus? Cadê esse Deus que nos ama? Será que a gente nunca vai voltar para a nossa terra? Eles estavam sofrendo em meio a um deserto. Era um cenário de desespero, era um cenário de perda, era um cenário onde eles estavam inquietos, longe da presença do Senhor, mas também sofrendo nesse deserto espiritual. E é aqui, exatamente aqui, aonde esse povo já não tinha mais esperança, que Deus levanta um profeta para trazer uma mensagem de esperança, de renovo, uma mensagem que lhe surpreenderia ali à frente. Deus levanta o profeta Isaías. E hoje eu queria dar início a essa mensagem dizendo assim: aquele mesmo povo que ali atrás estava perdido, sem esperança, e Deus levantou esse profeta para anunciar e falar algo novo, hoje Deus pode fazer a mesma coisa com nós aqui e agora. Deus pode tocar o seu coração, e aquilo que quem sabe já era um ponto final, aquilo que já era e agora, Deus pode falar: olha, há algo ainda aí que eu quero trabalhar. O mesmo Deus que agiu no passado, o mesmo Deus que fez o impossível se tornar possível, é o mesmo Deus que continua atuando e agindo hoje.
Você crê nisso? Você experimenta isso? Ou você é o primeiro a crucificar Cristo Jesus na cruz e achar que não, isso não, isso é lá atrás. Eu gosto muito do meu reitor no seminário, pastor Clayton Drecuns, e ele falava o seguinte: tudo aquilo que Deus fez no passado, Deus pode fazer hoje. Se quer fazer a sarça ardente de novo, Ele faz. Se Ele quer abrir o mar novamente, Ele abre. Se Ele quer fazer o cego enxergar, o paralítico andar, Ele é Deus. E quem sou eu, quem é vocês, quem é qualquer teólogo para limitar o agir e o mover de Deus? Então, aquilo que era impossível aos olhos humanos, diante de Deus, é possível. E eu quero lhe convidar a refletir comigo essa noite em 3 tópicos, e o primeiro vai ser projetado ali, que é que Deus, Ele está fazendo algo novo, mesmo quando eu, ainda não percebemos. Deus já está agindo, Deus já está se movimentando, Deus já está fazendo, mesmo que você ou eu não percebamos. O versículo 18, a parte A, diz, o 18 e a parte A do 19 diz: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei, não percebem? Essa palavra é surpreendente. Esqueçam tudo isso. Vamos parafrasear: não fiquem presos ao passado. Não fiquem presos ao passado. O Senhor estava chamando o seu povo, o povo escolhido de Deus, para desviar os olhos das coisas passadas, das circunstâncias passadas. Aquele povo estava paralisado dentro do cativeiro do Império Babilônico. Eles estavam paralisados, porque eles olhavam o passado e viam 2 coisas. Eles viam 2 circunstâncias: o peso dos seus erros, a idolatria, a imoralidade, os seus pecados contra Deus, e como consequência a ida para o cativeiro. Mas eles também viam o problema das lembranças de Deus, do que Deus já havia feito. Sabe aquela história de que aquilo aconteceu lá atrás eu fui tremendamente usado por Deus, lá atrás eu fui um líder, lá atrás Deus fez isso, lá atrás Deus fez aquilo. E às vezes a gente fica no lá atrás, às vezes a gente fica no passado, e a gente fala tanto do passado e não permite Deus viver, Deus agir, Deus se movimentar na nossa vida hoje. A nossa fé, as nossas lembranças de Deus, do Deus que fez, é maior do Deus que pode fazer hoje e agora. Hoje, não quero dizer para você que não é bom recordar, relembrar. É maravilhoso, é bíblico, a gente precisa recordar das coisas. O problema é quando a nossa visão ela fica limitada ao que já aconteceu. Quando eu fico limitado naquela igreja, nunca mais vou encontrar a igreja igual. Naquele tempo, naquela época, naquele isso, nunca mais. E aí a gente não vive o hoje. Nós não vivemos o agora. Nós não vivemos o novo de Deus para as nossas vidas. E isso é triste. Aquele povo que já havia sido liberto do Egito, já havia passado pelo Mar Vermelho, já havia sido sustentado pelo maná diário, aquele povo que teve experiências maravilhosas com Deus, estava com medo daquele império, achando que ali era o fim deles, achando que ali não tinha solução ou escapatória humana. Bem, eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes. Para mim é um dos principais teólogos e homens de Deus na atualidade brasileiro, né? E ele diz o seguinte: se ficarmos apenas olhando para o retrovisor da vida, nunca avançaremos para o propósito de Deus. Se ficarmos apenas olhando para os retrovisor, para trás, nós nunca iremos experimentar o novo de Deus. O novo de Deus. Aqui entre nós,
Quantas pessoas hoje que entram por esse auditório, que entram por essa porta, estão no auditório. Quantas pessoas que assistem, às vezes, estão paralisadas a um pecado passado. Houve um adultério no início do casamento e a pessoa estão ali até hoje. Houve um problema em algum momento da vida, algum pecado, e está paralisado, não consegue mais ser o mesmo. Quantas pessoas estão paralisadas hoje por coisas passadas? Ou estão paralisadas porque viveram algo tão intenso, tão lindo, tão bonito, mas hoje está numa nova cidade, numa nova igreja, e aquilo parece que ficou lá. É naquela cidade, naquele tempo, ou viver uma relação tão intensa, tão bonita com alguém, e daqui a pouco essa pessoa não está mais entre nós. E daqui a pouco não consegue mais se relacionar com ninguém, porque é a lembrança. É a lembrança. Quantas pessoas estão presas às lembranças, ao passado? E aqui fica uma pergunta para você. O que tem lhe paralisado? O que tem paralisado a sua vida? O que está lhe impedindo de viver algo novo de Deus? Aquilo que Deus tem para a sua vida hoje, nesse tempo, nessa fase, ou como diz o pastor Luiz Carlos, nessa estação da vida. O que está lhe impedindo de viver hoje algo sobrenatural com Deus? Ao olharmos para Israel, eles estavam presos àqueles dois problemas. O peso da culpa do pecado. E olhando as lembranças de Deus, paralisado no passado, como se Deus não pudesse mais agir e intervir hoje. E nós, será que não fazemos isso, vez aqui, vez ali? Bem, o novo de Deus, graças a Deus, não depende do que eu e você conseguimos ver, mas depende unicamente da graça, da soberania, da bondade de Deus. Graças a Deus. D.A. Carson, um dos maiores teólogos, eu gosto demais, Carson e Keller, vocês vão ver bastante em todas as minhas citações. Carson, ele fala, o agir de Deus, ele não se limita ao que os nossos olhos podem captar. Muitas vezes, ele está movendo os céus antes que a terra sinta qualquer mudança. O agir de Deus não se limita ao que eu enxergo, ao que você enxerga. Às vezes ele já está movendo, ele já está agindo, mas não é no nosso tempo. E aí entra o meu problema e o seu. Com a geração smartphone, a geração imediatista, nós nos tornamos ansiosos. Nós falamos dos nossos filhos que às vezes quer o salgadinho, quer o pirulito, quer o que for no mercado, e já faz birra se tu não dá. Mas nós somos assim birrentos com Deus, porque se nós pedimos uma coisa de manhã e Deus não respondeu à tarde, meu Deus, não quero mais saber de Deus. Vai dizer que não é assim. Às vezes ele já está agindo, mas não vai ser no meu tempo, no seu. Bem, hoje o problema do Vinícius, o problema seu, talvez seja uma dessas três coisas. Os problemas que nós estamos presos às circunstâncias. A gente olha tanto o problema, tanto uma circunstância, e não conseguimos enxergar Deus. Nós olhamos tanto para o passado, que não conseguimos esperar algo novo. Estamos tão presos à nossa visão limitada, que só acreditamos no que Deus pode ver e fazer. Só acreditamos no que Deus pode ver e fazer. E às vezes, é o nosso problema de limitação humana. Mas Deus já está operando, Deus já está movendo e tudo mais. Eu vou contar um relato de uma igreja no Rio Grande do Sul. Essa igreja, ela foi submergida pelas águas. E eles têm 2 pisos. O primeiro piso tem 3.500 metros. Daí tu imagina, esse pavilhão tem 400 metros, o primeiro piso deles tem 3.500 metros. O primeiro piso inteiro ficou debaixo das águas. Inteiro. Durante as enchentes.
humanamente falando, como é que vai comprar tudo? Como é que vai reestruturar tudo? Perdeu móveis, perdeu equipamentos, perdeu tudo. Como que vai fazer tudo isso da noite para o dia acontecer? E aí o pessoal estava clamando, orando, buscando. E foi muito interessante ver o que Deus fez. Deus movimenta 2 jovens daquela igreja que conheceram a Jesus, que cultuaram a Jesus naquela igreja em meados de 2003 e 2005. E ali, como universitários, estudaram em Porto Alegre, e ali se formaram e ali seguiram suas vidas Brasil afora. E quando eles ficaram sabendo que a Igreja Batista Monte Serra estava sobre as águas, Deus toca no coração deles. E os 2 jovens deram 2 ofertas. Uma foi 500 mil, a outra foi 800 mil. 2 jovens empresários bem-sucedidos nas suas áreas. Agora tu olha assim, 2 jovens que já saíram de lá há mais de 20 anos. Não estavam lá para ver a água sobre a igreja. Mas eles lembraram do carinho, do cuidado e tudo mais naquele tempo. Aquela igreja, talvez nos olhos naturais, olhava para o seu caixa e falava: e agora? Como nós iremos reformar a sala Kids? Como nós iremos reformar o auditório? Como nós iremos fazer tudo novo? E Deus estava movimentando pessoas que nem eles, as pessoas presentes nem sequer conheciam. Que o pastor tinha uma pálida lembrança 20 anos depois. Está entendendo? Hoje eu e vocês talvez ficamos paralisados às circunstâncias, presos ao passado, ou à nossa visão limitada, quando Deus já pode estar operando e fazendo algo novo. E aqui eu faço 3 perguntas a você. Você tem se agarrado aos fracassos passados, os quais o impedem de viver hoje? Sabe aquela situação? Teve um namoro tão traumático, não quero mais saber de nada. Teve um casamento tão traumático, não quero mais saber. Você consegue confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário? Às vezes, na nossa angústia, a pessoa quer a solução imediata. E às vezes Deus está dizendo: olha, ainda não é tempo, porque esse aqui é cabra ruim, esse aqui é pior ainda. Estou só te liberando das curvas de rio. É melhor você continuar só, até que você encontre alguém que vai te cuidar, vai te amar, que vai ser com você a vida toda. Às vezes Deus está nos cuidando e a gente acha que é um deserto. O que Deus está pedindo para você hoje também deixar para trás, para avançar rumo ao novo. Às vezes as nossas lembranças passadas são tão boas que a gente não consegue olhar para o futuro e ver algo bom. Pense aí. Segundo lugar, Deus abre caminhos aonde não existem saídas humanas. E isso me chama muita atenção. Deus abre caminhos aonde aos olhos naturais não existe saída. O versículo 19, a parte B dele vai dizer o seguinte: abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Na Bíblia, o deserto tem várias simbologias, como escassez, solidão, dificuldades, provações, impossibilidades, sinais de que não há direção, tipo, a pessoa não sabe para que lado ir, ela está desorientada, não há atalhos, não há fontes de água, não há fontes de vida, e por aí vai. Mas aqui, o deserto que Isaías fala, ele é uma metáfora. Ele é uma metáfora, pois era a simbologia deles com o exílio. Ou seja, eles estavam presos em um deserto espiritual. Eles estavam presos na Babilônia, longe de Deus, longe da presença de Deus, longe do templo, sem perspectiva alguma de retorno, sem perspectiva alguma de pisar os seus pés na sua terra, sem liberdade, sem esperança. O caminho de volta parecia algo impossível. Eles teriam que lutar, pelejar, além de atravessar regiões
inóspitas, trazendo para o meu dia, o seu dia, talvez o deserto que você esteja enfrentando hoje, seja um período de sequidão espiritual, problemas emocionais, problemas físicos. E aí, cá entre nós, vez aqui, vez ali, parece que Deus está longe. Poxa, Deus falou com ele, mas e comigo? E daqui a pouco você está num momento de oração, como a gente fez antes, e você compartilha algo e o outro compartilha, e daqui a pouco você vê um mês depois acontecendo na vida do outro, você, poxa, é só comigo, será? E Deus não responde? As orações no deserto espiritual parece que não são respondidas, o coração ele está cansado, desmotivado, a alma parece-se seca, e é ali que Deus diz, eu vou abrir um caminho. Mas o que me chama a atenção não é só o caminho. Em algumas versões fala do termo ermo, né? Eu farei rios brotar da terra seca. Farei rios brotar do meio do deserto. Rios regando naquele lugar que antes não tinha vida. A simbologia, né, da vida, da prosperidade por meio dos rios e tudo mais. Então, hoje, o que eu queria dizer a você, meu irmão e minha irmã, Deus restaura as circunstâncias quando para os nossos olhos humanos parece que já não há mais solução, parece que já está perdida. Deus traz fertilidade onde havia esterilidade, Deus faz brotar vida onde antes só existia morte. Aquilo que nós olhávamos e dizíamos, esse casamento não dá mais, esse casamento acabou, não suporto mais a minha esposa, não suporto mais o meu marido. Daqui a pouco você vê um renovo, uma reconciliação, e passam a viver algo que nunca haviam vivido até então. Aquele problema relacional, pai, mãe, com filho, com filha, amigos, que parecia, acabou, findou, não dá mais, já era. Daqui a pouco, Deus faz tudo novo. Deus faz algo novo. Voltando ao Hernandes Dias Lopes, ele fala, se Deus pode fazer rios fluírem de terra seca, Ele também pode restaurar os corações que secaram pela dor e pela incredulidade. Quantas pessoas entram pela porta da igreja secas, frias, já perderam as esperanças, estão incrédulas ao mover e ao agir de Deus. E de repente, em um culto, por meio de uma canção, elas são renovadas, elas são restauradas. Eu me lembro de uma menina, a Natália, e ela um dia fez uma oração. Ela estava seca, ela estava chateada, desmotivada, porque ela estava longe da sua casa. Ela foi estudar em Santa Maria. Ela estava já chateada, porque uma família muito unida, daqui a pouco ela estava longe de tudo e todos para poder estudar. E um dia ela fez uma oração na sua casa, no seu apartamento, e dizendo, Deus, eu só queria um abraço hoje. Eu só queria um abraço, para me sentir como se eu estivesse junto à minha família. E foi no primeiro final de semana que nós começamos o ministério de recepção na juventude. E quando ela entrou pela porta, uma menina, a Bruna, abraçou ela. E aquela menina cai em lágrimas e chora. Era o renovo que ela precisava. Deus tinha algo novo para ela. E ali ela se sentiu amada, abraçada e tudo mais. Às vezes, eu e vocês precisamos ter essas experiências, nos permitir viver algo novo. Bem, o Warren Wiersbe, um dos maiores comentaristas, ele tem uma série de coleção de comentários expositivos, versículo por versículo da Bíblia, e ele fala dessa passagem algo muito interessante que ele diz: o que para nós é um beco sem saída, para ele, para Deus, é apenas o começo de um novo caminho. Está entendendo? A promessa de Deus não é que o deserto vai deixar de existir. A promessa de Deus é que Ele vai abrir um caminho em meio ao deserto.
que Ele vai nos sustentar durante o percurso, que Ele vai fazer jorrar um manancial de água viva. Billy Graham, ele declarou certa vez o seguinte: a presença de Deus não nos impede de passar pelo deserto, mas nos garante que não estaremos sozinhos nele. Está entendendo? Seguir a Deus, buscar a Deus, não nos impede de passar pelos dilemas, pelos problemas, pelas aflições, pelos desertos da vida. Mas mesmo ali, nós temos a garantia que eu e vocês não estamos sós. Ele já está atuando, já está trabalhando em segundo plano. Isso nos ensina que o caminho que Deus faz, ele não é baseado na lógica humana. Aonde eu penso, e agora? Deus está dizendo, olha, você é limitado, você não vê o futuro, mas eu já sei e já estou preparando algo novo para você. Quando Deus vê os israelitas diante do mar, ele humanamente, o povo de Deus não via saída, mas Deus estava dizendo, olha, eu vou abrir um caminho novo aqui para você. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, humanamente falando, ele seria devorado, mas Deus o guardou, o protegeu da boca dos leões. Quando Lázaro morreu, humanamente era o fim, cessou, acabou o tempo, não dá mais, já era. Mas Jesus vai lá e chega e fala, olha, Lázaro, sai para fora, vem, vamos caminhar. Lázaro, vem para fora. Está entendendo? Segundo ali, o caminho de Deus pode ser diferente do que eu e você imaginamos. Eu e você pensamos muito, e nós queremos criar os nossos caminhos, e nós queremos dizer para Deus, Deus, eu vou para lá. E Deus deve estar dizendo às vezes, olha, legal, mas não é por aqui que eu quero te guiar, eu vou te guiar por aqui. Por aqui. Eu não quero que você passe por baixo dessa sombra, eu quero te calejar no sol, para que você tenha intimidade, comunhão comigo. Porque se você for pela sombra e água fresca, você se perde. Mas se você seguir aqui pelo caminho do sol, você vai me buscar. Está entendendo? O erro mais comum que eu e você cometemos é pensar que Deus tem que agir conforme as nossas vontades. Aquilo que eu falei há pouco. A gente fica revoltado com a birra dos filhos que querem. E às vezes, nós com 39 anos, como eu fiz, você com 40, 50, 70, 18, está de birra com Deus, porque queria que fosse da sua forma e Deus está fazendo de outra. Deus está fazendo de outra. Deus tem o seu próprio tempo, o seu próprio caminho, e Ele usa o mapa dele. Você tem liberdade para pensar no seu, mas Deus vai usar o dele. E terceiro ali, não importa o quão seco ou sem vida algo pareça estar, quando Deus envia águas, a vida brota. Você pode entrar num culto como esse, seco espiritualmente, desanimado, incrédulo com Deus, e pode sair daqui querendo ganhar a cidade para Jesus. Depende de como você vai receber essa porção da palavra hoje. Bem, antes de prosseguir ao próximo tópico, 3 perguntinhas para aplicação. Será que você não está vendo o deserto como um castigo, quando às vezes Deus está querendo o forjar dentro do deserto? Você sente que a sua vida espiritual está seca e já se questionou o que tem causado essa sequidão? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? O que Deus quer me ensinar nesse tempo, nesse momento, nessa fase de vida? E você acredita que Deus pode restaurar tudo? O casamento, o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Ele, a sua amizade com outras pessoas. Você acredita nisso? O que eu mais gosto de Deus é que a promessa dEle não é apenas baseado no que eu penso, no que eu desejo, mas eu sei que Ele está cuidando de mim, independente
das minhas particularidades. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, é melhor do que a minha. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu questionava a Deus: poxa Deus, eu só preciso de um carro para ir para os jovens, para poder dar carona. Eu só preciso de um carro, me dê condições, me dê condições. E foram 6 anos fiéis, andando a pé e andando a pé. Hoje eu entendo por quê. Se eu tivesse ganhado um carro naquela época, eu tinha me perdido rapidinho. Porque sabe aquela sexta-noite, 11h30, meia-noite, que bate a vontade de ir na festa para quem está passando a fase de novo convertido? Se tivesse o veículo, eu estava na festa. Mas Deus estava dizendo: olha, não é o seu tempo, aguarde. A promessa de Deus não é apenas para abrir um caminho no deserto, mas para transformar a terra seca em jardim. Se de repente você chegou aqui hoje cansado, desanimado, espiritualmente morto, eu quero que você saiba uma coisa: o deserto não é o fim, é um caminho. Você está dentro dele, mas Deus está preparando algo novo. Deus abre caminhos naquilo que você aos olhos humanos já não vê mais escapatória. E Deus traz vida aonde tudo parecia morto. De repente você chegou aqui hoje e disse: olha, não dá mais. Não volto mais para aquela casa. Não volto mais para lá. Eu uso ilustrações assim porque o culto já acabou tipo umas 7h30 e 7h50 ter famílias às vezes ligando: Vini, corre aqui que não dá mais. De repente é o seu caso e Deus está dizendo: olha, descansa. Eu ainda estou trabalhando. Se a sua vida está seca, permita Deus derramar algo novo sobre a sua vida hoje. Permita-lhe jorrar a água aonde antes era uma terra seca. Mas para que isso aconteça, você precisa estar quebrantado diante do Deus Altíssimo. E por fim, terceiro e último lugar, a razão de Deus trazer esse renovo, a razão de Deus fazer tudo novo em nossas vidas. Ele restaura o seu povo para que a sua glória seja manifesta. Ele restaura o Vinícius, ele restaura o Francisco, ele restaura a Thay, ele restaura a Ju, ele restaura cada um aqui de nós, para que a sua glória seja manifesta. Israel não era um povo qualquer, eles eram o povo escolhido de Deus. O povo escolhido para refletir a sua glória, o povo escolhido para anunciar às nações as boas novas de salvação. Quando Deus age lá no povo no Egito, Ele não estava os libertando apenas porque queria os libertá-lo, mas Ele estava libertando para mostrar às nações que Ele era o Deus verdadeiro. Ele era o Deus verdadeiro. Quando Deus sustenta o povo no deserto com um maná, Ele estava fazendo isso para que os outros povos, as outras nações vissem a fidelidade dele com o povo escolhido. Quando Deus os restaura no cativeiro, Ele faz isso para que as nações soubessem que Ele é um Deus de renovo, de restauração. É aquele que estava passando pelos problemas, os desertos da vida, devido aos seus pecados, poderia agora sim viver algo novo. Tudo isso acontece e Deus faz acontecer para uma razão: a manifestação da sua glória. Quando Ele abre o caminho no deserto, Ele não estava dizendo assim: olha, quero ser bonzinho com esse povo. Não, Ele queria mostrar a sua fidelidade. Está entendendo? Deus deixa claro que o motivo de tudo aquilo que Ele faz é para que todos vejam a sua glória e a sua fidelidade com o seu povo escolhido, com o seu povo eleito. Isaías 43, versículo 21. Vai lá no 21. Ele fala exatamente isso: formei este povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Um dia esse povo
que pecou, que está sofrendo, que está no deserto, um dia esse povo vai me adorar, vai me glorificar, para que todas as nações vejam quem é o Deus deles. Hernandes Dias Lopes, ele fala: a restauração de Deus não termina em nós. A restauração de Deus não termina em nós. Vamos repetir isso junto? A restauração de Deus não termina em nós. Ele sempre tem um propósito maior: glorificá-lo e torná-lo conhecido entre as nações. Você está entendendo? Deus não está restaurando a sua vida, Deus não está restaurando o seu casamento, Deus não está restaurando as coisas para que você se sinta melhor. Opa, que Deus legal é esse? Ele não está fazendo isso para você se sentir bem. Ele está fazendo isso para que um dia você aponte para Ele e diga: olha, Senhor, obrigado. Eu sei que quando chegou o ponto final, Tu colocou uma vírgula. Eu sei que quando aos olhos humanos, naturais, não tinha mais chance de avançar, o Senhor fez algo novo. E hoje, a minha família vai saber isso. Os meus amigos vão saber isso. Os meus colegas no trabalho vão saber isso. Para que o Seu nome seja glorificado. Quando Deus restaura uma pessoa que estava no pecado, perdido, e traz ela a vida nova em Cristo Jesus, Ele está dizendo: olha, não é para você só vir numa igreja e glorificar e erguer a mão e está tudo certo. Isso faz parte da vida cristã. Mas eu quero que lá onde é que você estava, você glorifique. Lá você anuncie para os seus amigos que eu fiz algo novo na sua vida. Está entendendo? Quando a gente vê ministério de casais trabalhando na igreja local, pode ter certeza que metade ou mais daqueles casais que ali estão já tiveram um problema de ponto, não dá mais. Ele fez a mala, ela fez a mala, não dá mais. E daqui a pouco Deus vai lá e diz: olha, tem um acampamento lá, eu quero que você vá, e a pessoa vai. Ou tem um filme, eu quero que você assista. Ou abra ali em tal texto. Ou vai um discípulo de Jesus fazer uma visita. E daqui a pouco a família diz: pois é, vamos tentar mais um pouco? E daqui a pouco, aquele pouco, acontece uma restauração. E daqui a pouco, aquela pessoa é um servo, uma serva do Senhor, servindo à frente de um ministério de casais ou outro na igreja. Billy Graham, maior evangelista para mim de todos os tempos, ele disse, o testemunho de um pecador, o próximo slide, o testemunho de um pecador restaurado tem mais impacto do que 1000 sermões. Quando as pessoas veem o que Deus fez em você, elas começam a crer que Ele pode fazer o mesmo por elas. Gente, vou falar bem a real. Essa frase do Billy Graham é tremenda e é muito, muito real. A gente pode pregar 100 pregações aqui. Você vai chegar em casa e não vai lembrar de mais nada. Agora, quando você olha uma família da igreja que estava em luta, passando por problema, e você vê o que Deus fez naquela família, e como Deus movimentou o reino, e aquela família foi restaurada, e hoje ela glorifica a Deus por meio do seu testemunho, pode ter certeza, isso aí vai para a vida toda, vai estar contando para os netos, que lá na minha igreja tinha alguém que passou por isso. Pergunta uma pregação do pastor, não lembra, mas pergunta um testemunho. Então, se você viveu algo, glorifique ao Senhor, testemunhe para que outros vejam. Próximo slide, ele vai dizer: a restauração de Deus em nossa vida precisa se tornar um testemunho visível do poder do Evangelho. Precisa se tornar algo visível do poder do Evangelho. Portanto, meu irmão e minha irmã, Deus não faz algo para que você se sinta bem. Vamos desconstruir toda a teologia do David Leonardo, as heresias dele. Ele não faz algo para que você se sinta bem. Você não é o centro de Jesus. Ele faz algo para que você se sinta amado por Ele e use a sua vida para anunciar às nações o poder dele, que Ele está vivo,
que Ele não está crucificado. Se Ele já fez algo na sua vida e você não contou, não compartilhou e acha que isso, é legal, mas eu tenho vergonha, você é o primeiro a estar crucificando a Jesus hoje. A.W. Tozer, ali ele vai dizer: o verdadeiro cristão não pode viver para si mesmo. Ele foi chamado para refletir a glória de Deus no mundo. Ele foi chamado para refletir. Bem, essa mensagem, ela fala aos nossos corações que Deus está se movimentando. De repente você chegou aqui hoje e disse: poxa, acabou, ponto final, não dá mais, fim da estrada. E Deus está dizendo: olha, não, eu ainda tenho algo a fazer. Quando o povo olhava apenas o Império Babilônico, Deus já estava levantando o rei Ciro para poder um dia conquistar a Babilônia e liberar o povo. Deus está fazendo algo novo, mas Ele tem um propósito nisso tudo: glorificar a Ele. Glorificar a Ele. Muitas pessoas se perdem quando Deus faz, porque a pessoa passa a viver aquele algo novo e daqui a pouco diz: agora já não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para Jesus, não tem mais tempo para nada. E daqui a pouco está perdida de novo em meio ao deserto. Hoje, o último slide. Hoje chegou um tempo de você tomar uma decisão. Hoje chegou um tempo de você tomar uma decisão. E cá entre nós, dar um passo de fé na sua vida. De repente você chegou e disse: olha, não dá mais, ponto final, não quero mais ver tal pessoa, não quero mais saber de tal situação, não quero mais isso. E Deus está dizendo: olha, eu ainda vou reconstruir essa relação, essa amizade, esse casamento. Eu ainda vou usar tudo isso para que o nome de Cristo seja glorificado. De repente você chegou aqui hoje frio, esgotado, incrédulo. De repente você já não estava mais sendo um bom testemunho em casa, diante dos seus amigos, diante da sua escola, faculdade, diante das pessoas. E hoje Deus está dizendo: olha, está vendo essa terra seca que está o teu coração? Eu vou fazer brotar um rio de água viva aí, para que aonde você estava e dando um mau testemunho, você agora dê um bom testemunho, que Deus restaura e Deus recomeça histórias. Se Ele está trabalhando isso na sua vida, glorifique a Ele. Não deixe algo preso e limitado dentro do seu coração. Se Ele já fez isso na sua vida, na sua história, glorifique, glorifique e glorifique.